Bom dia a todos, integrantes da nossa Comissão de Jurisprudência. É com muito prazer e satisfação que a gente retoma agora em 2021 um projeto que deu muito certo no ano de 2020 no âmbito da nossa comissão, que é o projeto Encontros com o Jus. Nesse projeto a gente recebe sempre um palestrante, um convidado especial que conversa com a comissão sobre algum tema relacionado à administração pública, relacionado à esfera de controle. E o convidado de hoje, da nossa quinta edição, é o professor Gustavo Schmidt. O professor Gustavo é um dos advogados mais renomados do nosso país hoje em dia. Ele, além de procurador do município, ele também preside o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem e é autor da obra Arbitragem na Administração Pública, tema que ele vai conversar no dia de hoje conosco, os integrantes da comissão. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao professor Gustavo, que fará uma explanação sobre o tema. Ao final, perguntas poderão ser feitas de forma limitada em função do nosso tempo. Professor Gustavo, por favor, bom dia. E muito obrigado. A gente agradece aqui, eu agradeço o nome da comissão, pelo convite que foi aceito para participar do nosso encontro com o Jus. Bruno, eu que agradeço pelo convite, enfim, uma satisfação muito grande participar desse encontro no âmbito aí do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Acho que essa conversa ela não poderia ser mais oportuna. É um tema atual e inadiável no âmbito do município do Rio de Janeiro. Antes de eu falar aqui, enfim, dividir com vocês as minhas breves reflexões sobre o tema, esse é o livro que eu tive a oportunidade de escrever, tá? E eu queria encaminhar para vocês, Bruno, eu vou encaminhar 3 livros para a biblioteca do Tribunal de Contas, para a Comissão de Jurisprudência, enfim, para que vocês possam, em algum momento, aproveitar. Eu tenho certeza que pode ser algo interessante para reflexão, para estudos e para aplicação prática no futuro bem próximo no âmbito do município do Rio de Janeiro. Até porque a gente já tem, né, na realidade da nossa cidade, uma arbitragem em curso envolvendo a SEDURP, né, a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Portuária, que é uma estatal com capital 100% pertencente ao município do Rio de Janeiro. E a tendência é a gente ter um aumento, uma ampliação. Essa é uma tendência não apenas local, mas é uma tendência nacional. E, na verdade, o que eu posso dizer é que o Rio, a cidade, ainda está muito atrás nesse movimento. E para chegar a essa conclusão, queria aí sim passar para a minha exposição, que eu vou dividir ela, Bruno, em 3 grandes tópicos. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre o histórico da arbitragem na administração pública. Depois eu quero dividir algumas reflexões sobre os desafios na implementação de uma nova cultura de solução de litígios no Brasil, em que a arbitragem tem um papel central nesse ambiente público, na burocracia estatal. E, por último, tentar oferecer algumas diretrizes para a implementação desse instituto na cidade do Rio de Janeiro e no seio da administração pública em geral. Tá? Mas por que a arbitragem? A arbitragem ela é um método de solução de conflitos extrajudicial, ou seja, ele corre fora do judiciário, mas que se assemelha muito a um processo judicial. O que diferencia a arbitragem do processo judicial, essencialmente, é que as partes, primeiro, elas precisam contratar esse método de solução de conflitos. Então, a chamada cláusula compromissória, ela tem que ser inserida em um contrato, ou, a menos, as partes elas precisam celebrar um compromisso arbitral depois que o litígio já surgiu, para se valer desse instituto como método de solução de conflitos. E é um método em que ambas as partes, em geral, cada uma das partes do litígio escolhem um coárbitro para resolver o litígio, e esse coárbitro, cada um desses coárbitros, eles, então, em conjunto,
em consenso, escolhem o presidente do tribunal arbitral, formando um colegiado que vai decidir, em única instância, o direito aplicável ao caso concreto. É verdade que existe também a figura da arbitragem por equidade, mas ela, no direito brasileiro, ela é proibida nas relações com a administração pública. No Chile, o Chile, que é um dos países que tem já um histórico relevante de emprego da via arbitral com a administração pública, lá é permitido que se opte, que se escolha, inclusive, a arbitragem administrativa por equidade. Isso, me parece, no Brasil não seria factível, não seria possível, pelo próprio princípio da legalidade. Seria o mesmo que submeter a administração pública aos parâmetros de legalidade na sua atuação e depois julgá-la por outros parâmetros que não os parâmetros de legalidade. Então, o próprio princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, já inviabiliza que se pense na possibilidade de arbitragem por equidade na esfera administrativa. Agora, por que a arbitragem? A arbitragem ela é um método muito mais rápido do que o Poder Judiciário, e qualquer vantagem que se aprecie, que se examine no âmbito desses métodos extrajudiciais de solução de conflitos, é sempre uma vantagem comparativa. Você não consegue olhar, enxergar essa vantagem pela perspectiva estritamente daquela via escolhida. Você precisa compará-la com a solução judicial. Então, ela é um método muito mais célere de solução de conflitos. A arbitragem, em geral, existe uma pesquisa do Comitê Brasileiro de Arbitragem, que é uma entidade nacional que congrega todos aqueles que têm interesse no tema, em que uma arbitragem estaria sendo resolvida em torno de 17 meses. Tá? Essa pesquisa está um pouco defasada, e a minha experiência me diria que uma arbitragem ela demora um pouco mais do que isso. A gente está falando aí de 24 meses, desde o momento em que o pedido de instauração da arbitragem é deflagrado. Além de ser muito mais célere do que a solução judicial, ela também é muito mais especializada. E isso porque as partes elas escolhem aqueles que vão julgar o litígio. Então, é uma tendência natural desse modelo que a escolha seja feita optando-se por aqueles que entendem do assunto. E isso permite que as soluções adotadas elas sejam muito mais adequadas para aquele litígio que é submetido a julgamento. Além disso, a arbitragem ela é muito mais flexível do que o processo judicial. Isso permite que o procedimento ele seja amoldado, ele seja confeccionado para a solução de um litígio específico, considerando as suas particularidades. Então, existem litígios em que a questão prevalente ela é de cunho jurídico e que a produção de prova é irrelevante. Então, as partes podem pactuar desde o início do procedimento que não haverá qualquer fase de produção de prova, em que existirão algumas rodadas de manifestação e que, na sequência, os árbitros já vão decidir o caso. Da mesma maneira, se o litígio envolver uma obra de infraestrutura, uma obra de alta complexidade, as partes elas podem pactuar a necessidade não apenas de produção de prova pericial, mas também de oitiva de especialistas no tema, de forma a permitir que o tribunal arbitral ele julgue e forme a sua convicção da forma mais técnica possível. Então, é um procedimento que admite uma grande flexibilidade na hora de se definir a forma como ele vai ser conduzido, como ele vai ser processado. Existem outras vantagens reconhecidas pela comunidade arbitral, pelos especialistas no tema, mas que não se aplicam propriamente à administração pública. A mais importante delas, sem sombra de dúvida, é a confidencialidade. A confidencialidade é uma característica historicamente reconhecida na esfera arbitral. Não há previsão na lei de arbitragem que fale que a arbitragem tem que ser confidencial, mas, normalmente, os contratos que definem pela opção arbitral já fazem referência à confidencialidade. E isso é muito importante, de fato, na esfera privada, principalmente quando a gente fala aqui em empresas listadas em bolsa, em que, muitas vezes, uma informação
que chega de forma aleatória ao mercado, ela pode impactar no valor em que essas empresas são negociadas na Bolsa, não apenas no Brasil, mas até em âmbito internacional. Então, a opção pela confidencialidade é um instrumento de proteção das empresas e do próprio mercado de capitais. Mas, evidentemente, isso não se aplica na administração pública. Ao contrário, a lei de arbitragem, alterada em 2015 pela Lei 13.129 de 2015, deixa claro que a arbitragem com a administração pública, primeiro, será sempre de direito e, segundo, deverá respeitar o princípio da publicidade. Repare o seguinte, a arbitragem ela não é um método para todo e qualquer contrato, porque ela é cara. Há necessidade de escolher árbitros, isso tem um custo. Enquanto o judiciário ele é subsidiado pelo Estado, quer dizer, os salários são pagos pelo contribuinte via tributação, a estrutura é oferecida também pelo Estado. No caso da arbitragem, uma vez feita essa escolha, tudo que envolve a arbitragem é custeado pelas partes envolvidas no procedimento. Então, a arbitragem ela deve ser reservada não para todo e qualquer conflito, mas sobretudo, para conflitos de alta complexidade técnica e de maior dimensão econômica. Para esses conflitos, ela funciona perfeitamente. E aí eu vou me servir de uma expressão que é utilizada com frequência pelo professor Antônio do Passo Cabral, que eu sei que ele teve com vocês recentemente. O professor Antônio do Passo Cabral tem falado muito em tribunal multiportas, ou em sistema multiportas de solução de conflitos. O que basicamente ele está dizendo é que hoje aquele modelo unidimensional de solução de conflitos que só o judiciário se ocupava de viabilizar o acesso à justiça, de resolver os conflitos, de dirimir os litígios e de oferecer a paz social, esse modelo está superado. Hoje, o modelo que está em vigor, e que não apenas no Brasil, mas ganha força cada vez mais em âmbito nacional, é um modelo em que existem várias portas de entrada e várias portas de saída. E o importante é você situar o litígio, identificar qual é a porta mais adequada para esse litígio. Então, existem portas específicas para a mediação, existe uma porta específica para o chamado Dispute Board, o Comitê de Resolução de Disputas, e existe a porta da arbitragem. Quando a gente vai adotar a arbitragem? Naqueles casos, como eu mencionei, de maior dimensão econômica, de maior complexidade técnica. Apesar de a arbitragem ser desde sempre o método por excelência de solução de conflitos entre Estados soberanos, no Brasil a arbitragem sempre recebeu muita resistência, sobretudo na administração pública. O que é uma coisa muito curiosa, porque desde 1867 já havia previsão, isso em tempos imperiais, de emprego da arbitragem em conflitos envolvendo o particular e o Estado. Apesar disso, muito raramente ela foi utilizada. O caso mais emblemático de todos, ele data de 1948, é o chamado caso Lages. As organizações Lages eram um conglomerado muito poderoso, com uma atuação muito intensa na área naval, de estaleiros e assim por diante. E no contexto da Segunda Guerra Mundial, isso então antes de 1948, evidentemente, ela tem os seus bens nacionalizados, incorporados ao patrimônio do governo federal. E aí surge uma necessidade de se discutir qual seria o valor da indenização a ser paga. E o governo federal edita um decreto-lei, estabelecendo que a definição desses valores seria feita via arbitragem. Essa arbitragem é instaurada em 1948 e vive-se aí um episódio muito curioso. O procedimento ele anda regularmente, ele avança, e em menos de 2 anos tem-se uma decisão arbitral condenando a União a indenizar as organizações Laje, a família Laje, pelo valor dos prejuízos que foram acarretados com essa
nacionalização, com essa incorporação do patrimônio das organizações laje. Uma vez reconhecido esse valor, o governo federal encaminha uma mensagem ao Congresso Nacional para abrir crédito suplementar para pagamento dessa dívida. Só que, nesse meio tempo, muda governo. E já, quando a questão estava sendo debatida e na iminência de ser votada pelo Congresso para a abertura do crédito suplementar, com a mudança de governo, é enviada uma nova mensagem ao Congresso Nacional pedindo o arquivamento desse projeto de lei, cancelando-se, portanto, a abertura do crédito suplementar. E essa mensagem, curiosamente, ela falava que a arbitragem com a administração pública ela era inconstitucional e inválida. E aí surge uma disputa judicial que ela dura mais de 20 anos e só se encerra em 1974 no Supremo Tribunal Federal, em que, naquela ocasião, o Supremo afirma de forma textual pela primeira vez que não há qualquer inconstitucionalidade ou qualquer vício no emprego da arbitragem com a administração pública. Muito ao contrário, diz o Supremo, a história nacional já recomenda a utilização desse instituto e, no caso específico, mais do que isso, foi editado um decreto-lei, com força de lei, disciplinando como a arbitragem aconteceria. Essa situação, no entanto, esse julgado, ele não equaciona a questão em definitivo. Muito pelo contrário. Essa resistência que eu mencionei logo no início, ela continua presente, mesmo em tempos posteriores, e ela se revela em vários momentos na história recente do Brasil. Já em 1996, quando a lei de arbitragem é editada, surge exatamente a discussão se seria possível, com base na lei de arbitragem, o emprego dessa via para a solução de litígios com o poder público. E essa discussão, no âmbito doutrinário, praticamente a doutrina, quase que de forma pacífica, à exceção do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, afirma que ali já haveria autorização legal para que a arbitragem se falisse da administração pública. Porém, quando se tentou emplacar a arbitragem com base na redação original da Lei 9.307, o Tribunal de Contas da União, em diversos e sucessivos julgados, entendeu que a arbitragem seria incompatível com o princípio da indisponibilidade do interesse público e que, mais do que isso, não haveria na lei de arbitragem uma autorização legal expressa contemplando o emprego dessa via com o poder público. Em paralelo, vão surgindo leis esparsas em alguns segmentos da área de infraestrutura, setores regulados, permitindo o emprego da arbitragem. Então, isso acontece na Lei Geral do Petróleo, em 1998, mais ou menos, Lei Geral de Telecomunicações, 1997, Lei de Concessões, Lei de PPPs, num momento já um pouco posterior, e assim por diante. Ainda assim, havia essa resistência do Tribunal de Contas e a questão, evidentemente, é levada aos tribunais judiciários. O Superior Tribunal de Justiça, no momento inicial, ele enfrenta a questão sob a ótica das empresas estatais exploradoras de atividade econômica. E já ali, pela primeira vez, o Superior Tribunal de Justiça firma a orientação de que, ao menos as estatais exploradoras de atividade econômica, elas, por se submeterem ao regime jurídico de direito privado, na forma do artigo 173 da Constituição Federal, elas poderiam, sim, se submeter à via arbitral como método de solução de conflitos. Mas ficou ali em aberto se seria possível o emprego da arbitragem quando a parte contratante fosse a administração pública, quando fosse propriamente pessoa jurídica de direito público. Mas essa primeira decisão do STJ, que é do ministro João Otávio Noronha, ela data de 2005. Em 2008, tem-se uma segunda decisão, já com o ministro Luiz Fux relator, em que, apesar do caso envolver exploradora de atividade econômica, o ministro Fux assenta ali as premissas fundamentais no campo teórico que permitem o emprego indistintamente da arbitragem, tanto
em relação às exploradoras de atividade econômica, como em relação às pessoas jurídicas de direito público. Basicamente, o racional desenvolvido pelo ministro Luiz Fux, com base na doutrina do professor Caio Tarso, do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, a orientação ali que prevalece é de que não há nenhuma incompatibilidade entre indisponibilidade do interesse público e disponibilidade de direitos patrimoniais disponíveis. O que diz, basicamente, o ministro Fux naquele julgado? Ele diz o seguinte: a administração pública, toda vez que ela contrata, toda vez que ela celebra um contrato administrativo em que ela precisa pagar um valor para obter um serviço ou para contratar uma obra, ela está dispondo do seu patrimônio. Então, um ato de disposição do patrimônio, ele é um ato absolutamente inerente à atuação administrativa e essencial, muitas vezes, para se atender ao interesse público primário. Diz, então, o ministro Luiz Fux: muitas vezes a disposição do patrimônio estatal é para atender ao interesse público, não havendo essa confusão conceitual que já tinha sido feita no âmbito do Tribunal de Contas da União e que era repetida pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello e por uma doutrina minoritária. Essa discussão toda, ela se pacifica, ela se resolve definitivamente em 2015 com a Lei 13.129. Porque a Lei 13.129 de 2015, ela, alterando a lei de arbitragem, ela é a chamada reforma da lei de arbitragem, ela passa a prever de forma textual a possibilidade da administração pública, direta e indireta, se valer da arbitragem como método de solução de conflitos. E aí a grande discussão hoje não está mais no campo do que a gente chama de arbitrabilidade subjetiva, ou seja, se a administração pública, se a pessoa jurídica de direito público pode ser sujeito ou parte de uma cláusula compromissória, de um compromisso arbitral para contratar a arbitragem. Na verdade, a grande discussão é que conflitos podem ser submetidos à arbitragem. Isso diz respeito ao que a gente convencionou chamar nessa seara de arbitrabilidade objetiva. E aí, essa é uma discussão um pouco mais complexa, porque aqueles atos que são atos estatais propriamente ditos, evidentemente, não podem ser resolvidos por arbitragem. Vide questões que envolvam o poder de polícia. Atos que envolvam o poder de polícia não podem ser submetidos à arbitragem. Mas questões que envolvam disposição de patrimônio estatal, essas podem ser submetidas à arbitragem. E aí, fundamentalmente, são aquelas questões que são objeto de contratos administrativos. Então, questões que envolvam contratação de obras e de serviços em geral, por envolverem disposição de patrimônio estatal, podem eventuais conflitos derivados desses contratos serem resolvidos por arbitragem. Agora, eu falei aqui muito em resistência, e de fato esse é um grande desafio para a implementação de uma nova cultura de solução de litígios no bojo da administração pública. Estudos, não só no Brasil, mas estudos internacionais, indicam que existem 3 categorias de desafios para que se efetivamente se viabilize essa nova realidade que se propõe, que eu particularmente proponho, que é de efetivamente trazer a arbitragem para o seio da administração estatal. A primeira dificuldade mencionada é a ausência de marcos regulatórios claros, o que gera muita insegurança jurídica. A segunda dificuldade mencionada envolve a necessidade de capacitação profissional. E o terceiro desafio, que tem sido rotineiramente mencionado, é a necessidade de lideranças que ajudem na implementação dessa nova cultura de solução de litígios. Então, no Brasil, essas lideranças elas estão hoje no próprio judiciário. Existem 2 grandes figuras em âmbito nacional que têm defendido vigorosamente o emprego da arbitragem, da mediação e de outros métodos de solução de conflitos, tanto na esfera privada como na esfera pública.
Primeiro o ministro Luiz Fux e depois o ministro Luiz Felipe Salomão. Aliás, o ministro Luiz Felipe Salomão foi o presidente da comissão do Senado Federal que elaborou o projeto de lei que resultou na reforma da lei de arbitragem e que também elaborou o projeto de lei que resultou na lei de mediação. Dois marcos regulatórios que, de forma, como eu disse aqui, textual, reconhecem a importância do emprego desses métodos de solução de conflito com a administração pública. Na parte de capacitação, de formação, de fato, há uma mudança importante na educação jurídica. E essa nossa conversa aqui reflete muito a percepção de que há um debate acontecendo em várias esferas para viabilizar o reconhecimento de que vias extrajudiciais de solução de conflitos têm a sua importância não só na esfera privada, mas também na esfera pública. Recentemente, o MEC alterou o currículo obrigatório das faculdades de Direito, exigindo, a partir de agora, que a lição no mínimo, uma cadeira voltada para as vias extrajudiciais de solução de conflitos, as chamadas ADRs, né? Alternative Dispute Resolution. Em âmbito jurisprudencial, os tribunais sucessivamente, principalmente o STJ, têm reconhecido a importância das vias extrajudiciais, sobretudo da arbitragem, inclusive com a administração pública. Ainda com o objetivo de fomentar esses métodos de solução de conflitos, foi, em 2016, organizada a primeira jornada de solução extrajudicial de litígios, em que foram aprovados inúmeros enunciados sobre o tema. Foi uma jornada organizada pelo STJ, pelo Conselho da Justiça Federal, e ali, em alguns desses enunciados, foi assentado que não haveria qualquer incompatibilidade entre o princípio da indisponibilidade do interesse público e o emprego da arbitragem na esfera estatal. Então, existe já um cenário, um espaço e um ambiente muito favorável à utilização desse instituto no seio da administração pública. O desafio final é o de uma regulamentação mais clara. De fato, a lei de arbitragem é uma lei meramente autorizativa. Ela traz uma autorização legal, mas ela não disciplina quem vai assinar a cláusula compromissória, quem vai assinar o compromisso arbitral. Ela não diz quem vai atuar na arbitragem, como é feita a escolha do árbitro, como serão feitas as escolhas das câmaras de arbitragem. Então, isso gera muita insegurança jurídica para o gestor público, que, preocupado em eventualmente ser penalizado, tanto no âmbito do Tribunal de Contas, como eventualmente ser processado pelo Ministério Público, tende a resistir a esse tipo de mudança. E aí a importância de um marco regulatório claro. Em Minas, isso foi feito por lei. Existe uma lei, a Lei Mineira de Arbitragem, que ela é até anterior à reforma da Lei de Arbitragem de 2015, ela é de 2011. No estado de São Paulo e no município de São Paulo foram editados decretos disciplinando exaustivamente o emprego da arbitragem nas respectivas esferas. O estado do Rio de Janeiro também fez isso em 2018. O município ainda está por implantar, ou por trazer, por introduzir uma disciplina específica a respeito do tema. O município do Rio de Janeiro, evidentemente. Quais são os temas fundamentais que precisam ser tratados por essa regulamentação? Primeiro, indicar que contratos, que categoria de contratos devem contemplar a cláusula compromissória. Então, isso é para qualquer contrato? Isso vai incidir também em convênios ou apenas em contratos administrativos? Contratos de obra ou contratos também de serviços? Contratos de infraestruturas, apenas concessão e PPPs ou contratos de obras em geral? Qual é o valor mínimo para se inserir uma cláusula compromissória? Além disso, é importante se definir, desde logo, quantos árbitros vão julgar a causa. Por quê? A arbitragem pode ser por árbitro único, mas a verdade é que o árbitro único ele é muito apropriado em alguns casos, sem sombra de dúvida, principalmente para conflitos de menor dimensão econômica, mas o risco de captura é maior na figura do árbitro único. Então, envolvendo a administração pública num ambiente que não há recurso, você não pode recorrer para um tribunal superior, é essencial que as soluções desses litígios pela via arbitral seja feita por um colegiado de 3 árbitros, também não mais do que 3 árbitros. Isso reduz o risco de captura e permite que as decisões que derivem
do colegiado sejam decisões que resultem de uma conjunção de convicções e não apenas da convicção isolada de uma pessoa que tenha sido escolhida. Agora, como que vai ser escolhido o árbitro? E aí tem vários modelos possíveis, mas é perfeitamente aceitável que a administração pública ela monte um quadro específico de árbitros para que possa fazer a escolha com base em nomes que conhecem das matérias em discussão, em nomes que são respeitados e que têm reputação ilibada, e assim por diante. Agora, Gustavo, tem necessidade de fazer licitação? Óbvio que não. A gente está falando aqui de, primeiro, a relação com os árbitros sequer é uma relação contratual, mas a relação ela é de cunho institucional. A relação, o árbitro é juiz de fato e de direito da causa. O árbitro, uma vez escolhido, ele é o juiz de direito da causa e age como juiz, tem os poderes que o magistrado possui. Ah, mas o árbitro ele não consegue, sozinho, exercer a força policial. Não. Nesse caso, ele emite a chamada carta arbitral. Essa carta arbitral é encaminhada ao judiciário e o judiciário simplesmente executa a carta arbitral. O árbitro é juiz de fato e de direito da causa. Então, não há que se falar em licitação, evidentemente, na escolha do árbitro, muito pelo contrário, uma relação, como disse aqui, de cunho institucional. Tá bom. Mas aí, e a necessidade de uma Câmara de arbitragem? Os principais decretos nacionais que eu mencionei aqui, as regulamentações existentes, hoje indicam ou a obrigatoriedade ou a preferência pela escolha de uma Câmara de arbitragem para administrar o conflito. Reparem que a Câmara não julga nada. De vez em quando você vê uma notícia no jornal falando assim, o CBMA julgou favorável a um ou ao outro. Ou a CCI, que é a maior Câmara de arbitragem do mundo, pertence à Câmara de Comércio Internacional, a Corte Arbitral da Câmara de Comércio Internacional, julgou num sentido ou no outro. Não. A Câmara ela não julga nada. Quem julga são os árbitros, inclusive escolhidos pelas partes, em linhas gerais. A Câmara ela tem um papel, em muitos aspectos, semelhante a um cartório judicial. Ela existe para dar eficiência ao procedimento arbitral, para fazer com que o procedimento avance. Mais do que isso, ela tem um papel semi-jurisdicional. A Câmara, ela, antes do Tribunal Arbitral estar formado, ela toma uma série de decisões importantíssimas para assegurar que não haverá qualquer vício no procedimento arbitral. Então, ela vai apreciar impugnação ao árbitro, arguição de recusa ao árbitro, então, eventualmente, um árbitro escolhido pela parte contrária e que tem inúmeros conflitos com a administração pública, com a administração local, conflitos em que a matéria debatida é idêntica àquela que está sendo objeto de discussão naquela arbitragem. E que o posicionamento histórico dele é sempre contra a administração pública como advogado. Então, esse é um árbitro que, ele, pelas regras de arbitragem, ele está impedido, ou no mínimo suspeito, de atuar naquela arbitragem. Como é que você vai impugnar? Você vai arguir a recusa, essa arguição de recusa é encaminhada para a Câmara, que tem um colegiado com conhecimento específico para aferir se aquele árbitro está ou não em condições de funcionar naquela arbitragem. Mais do que isso, a instituição arbitral ela avalia, muitas vezes, a jurisdição arbitral antes da instauração do tribunal. Então, muitas vezes, eu já vivi essa experiência no passado, uma arbitragem deflagrada, chega na Câmara, a Câmara ela surge uma discussão da parte contrária dizendo, olha, peraí, a Câmara não tem competência para esse caso. A cláusula compromissória ela revela uma manifesta incompetência da Câmara, ou a cláusula compromissória é manifestamente nula. Nesses casos, a Câmara ela pode rejeitar o processamento da arbitragem com base numa manifesta incompetência, numa manifesta ineficácia ou numa manifesta invalidade da própria cláusula compromissória. Então, a Câmara ela exige, nessa fase que a gente chama de arbitral, ela funciona e exerce uma função quase jurisdicional. E a percepção disso, a compreensão disso, revela a impossibilidade de se realizar uma licitação para a contratação de uma Câmara de arbitragem. Por quê? Porque você não consegue medir competitividade nesses casos.
A Câmara de Arbitragem ela tem competências que demandam notória especialização em um serviço de natureza singular. Toda instituição arbitral tem uma diretoria de arbitragem com pessoas que são os grandes especialistas no tema, não só no Brasil, mas às vezes em âmbito internacional. Então, é impossível você dimensionar a qualidade do serviço, é impossível você dimensionar como fazer essa escolha. Você não consegue fazer uma licitação para essa finalidade. Daí que a hipótese, apesar de haver aí um contrato, sim, é de inexigibilidade de licitação. Agora, evidentemente, para que isso seja levado em consideração por aquele gestor público que vai assinar o contrato, isso tem que estar disciplinado no decreto da melhor forma possível. Inclusive, como vai ser feita a escolha? Eu já sugeri isso no meu trabalho, esse tem sido o modelo que tem sido adotado pelas câmaras de arbitragem Brasil afora, foi uma sugestão que eu formulei no meu livro, de que o melhor modelo para a escolha de câmara de arbitragem é o modelo do credenciamento. Então, a Câmara de Arbitragem, ela, desde que preenchidos os requisitos previstos no decreto regulamentador, ela vai ser credenciada como uma instituição arbitral apta a prestar esses serviços. Então, vai dizer nesse decreto, essa Câmara tem que existir há não sei quantos anos, 5 anos, talvez, 10. Ela tem que ter, no mínimo, 20, 30 arbitragens entrantes por ano. Ela precisa ter gerenciado os conflitos no valor de não sei quantos milhões de reais, enfim, para evidenciar essa experiência necessária. Porém, a partir daí, qualquer uma das câmaras escolhidas, ela funciona bem. E aí a escolha passaria não mais à administração pública, que já fez o credenciamento, que já aceita qualquer daquelas instituições, mas passaria a escolha ao privado que deseja aderir ao procedimento arbitral. Enfim, esses são alguns dos temas que deveriam ser tratados no decreto. Eu já vou partir para a minha conclusão, até porque o nosso tempo, eu acho que eu já esgotei o tempo necessário, o tempo disponível, mas só uma ressalva aqui que me parece uma ressalva importantíssima. E eu escrevi um artigo recentemente publicado no Migalhas, de uma arbitragem administrativa brasileira, né, o nome desse artigo. E ali, a ressalva que eu fiz foi a seguinte: se a administração pública quer se servir da arbitragem, tem que se servir integralmente, não adianta ir pela metade. O que eu tenho identificado em alguns contratos é uma solução que seria uma espécie de uma solução intermediária. A administração pública ela vai para a arbitragem, mas com receio, às vezes, de perder o conflito, de ser condenada, principalmente porque os valores, em geral, são significativos, ela cria umas exceções na própria cláusula compromissória que criam aí um monstro daqueles de 7 cabeças. 2 exemplos que são marcantes. Um é o que constou da 13ª rodada de licitação da ANP, em que o contrato de concessão buscava definir o que seriam direitos patrimoniais disponíveis, e aí diz assim, vou ler para não ter dúvida da redação da cláusula compromissória. Considera-se direito patrimonial disponível, para fins desta cláusula arbitral, os direitos e deveres cujo fundamento são as cláusulas sinalagmáticas do presente contrato. E aí é que vem o mais interessante. E que não envolvam obrigações previstas em lei, interpretação de definições legais, questões de direito público, nem obrigações de cunho ambiental. O que basicamente está dizendo essa cláusula? Tudo que diga respeito a questões de direito público não pode ser submetido à arbitragem. Só que não existe nada no contrato de concessão que não envolva questões de direito público. E aí, como eu disse, é um monstro de 7 cabeças. O particular, querendo deflagrar a arbitragem nesse caso, ele não sabe se vai para a arbitragem ou se vai para o judiciário. Se ele for para o judiciário primeiro, o juiz vai dizer, olha, eu não tenho a competência para apreciar isso, porque existe um princípio na arbitragem, que é o princípio competência, que o árbitro é o primeiro titular do dever de avaliar a sua própria competência. Então, o juiz vai devolver para o árbitro. E o árbitro, se for confrontado com uma cláusula compromissória como essa, vai dizer, eu não tenho competência. Então, o que na prática acontece? Onera-se excessivamente a solução do litígio, porque você tem o custo da arbitragem, mais o custo judicial, mais o custo do tempo. Além de você onerar excessivamente o litígio, você cria uma insegurança jurídica enorme. E aí, aquilo que se pretendia com a arbitragem, na verdade, está jogando fora. O outro exemplo que eu menciono nesse trabalho é a cláusula compromissória que consta dos contratos de concessão
de telefonia fixa no Brasil. E aí eu não vou aprofundar, porque eu acho que o tempo disponível é insuficiente, mas é um outro exemplo de uma cláusula patológica que só gera insegurança jurídica. Até é interessante isso, porque qual é a prática do setor de telecomunicações, telefonia fixa? É que não houve nunca nenhuma arbitragem com o poder concedente até hoje. O que é curioso quando você vê uma situação como a da Oi, que entrou em recuperação judicial, dificuldades históricas que existem nesse segmento, desafios que são mencionados pela imprensa, e ainda assim nenhuma arbitragem foi deflagrada a revelar como a cláusula compromissória ela é patológica e inaplicável em qualquer situação. Então, acho que essas são as minhas considerações. Eu queria me colocar à disposição para a gente responder o que vocês acharem conveniente. Enfim, e prazer mais uma vez aí pelo convite, Bruno. Gustavo, muito obrigado pela tua explanação. Foi de uma clareza solar aí. Eu acho que todo mundo aproveitou bastante o tempo contigo. Eu vou passar para a Laila. A Laila deve ter compilado algumas perguntas para que você possa responder. Tá bem? Tá ótimo. Laila, por favor. Doutor Gustavo, primeiramente agradeço pela excelente exposição. Eu recebi algumas perguntas aqui. A primeira, na sua opinião, é possível que o Tribunal de Contas determine a inclusão ou a exclusão de uma cláusula arbitral em contratos administrativos? É conveniente que o tribunal fixe parâmetros a respeito de quando ou não incluir cláusulas arbitrais em contratos? Então, são duas perguntas diferentes, eu vou responder elas em separado. Acho que o primeiro ponto é se o tribunal pode impor a opção pela arbitragem. Me parece que não. Tá? Me parece que essa, efetivamente, é uma escolha do gestor público, do administrador, no campo da discricionariedade administrativa. Já quanto à segunda pergunta, eu acho que me parece algo conveniente. Acho que esse diálogo entre o Tribunal de Contas e um diálogo preventivo, ele é essencial para a boa aplicação do Instituto. Então, isso é um tema inadiável, é um tema que eu acho que tem que acontecer, que tem que ser deflagrado, e acho muito conveniente que o Tribunal de Contas ele estabeleça parâmetros de incidência ou recomendações para o gestor público em geral. Tá? Agora, mais uma vez, eu vou repetir esse ponto. Acho que a grande cautela hoje é não propor, não fugir das boas práticas, principalmente internacionais. Tá? A arbitragem é algo que já está consolidado no mundo. Né? Apesar de uma certa resistência que ainda existe no bojo da administração pública, ela tem sido amplamente aplicada e utilizada em conflitos com o poder público no mundo todo. Portugal só resolve seus conflitos hoje com a administração pública via arbitragem. Chile, Peru, na América Latina, Colômbia, tem cada vez mais usado esse instituto. Estados Unidos, enfim. Então, na Europa, você tem vários exemplos, vários países que se servem dessa mecânica com método de solução de conflitos. Sem prejuízo daquilo que eu disse. É o método por excelência de solução de conflitos no âmbito dos conflitos entre Estados soberanos. Então, existe uma cultura já consolidada nisso, boas práticas que são utilizadas. É muito importante que os atores do Tribunal de Contas que eles se apropriem desse conhecimento que já foi produzido para trabalhar com parâmetros que são parâmetros reconhecidos, porque senão, no final, a solução proposta é uma solução que o mercado rejeita, e, em vez de atrair investimentos, afastam-se investimentos. Repare o seguinte, a arbitragem é mecanismo de atração de investimentos. Não é à toa que foi inserida a cláusula, a previsão de arbitragem em todos os setores de infraestrutura e nos setores regulados, isso desde aquele processo de reforma do Estado, deu ainda mais dimensão nos governos subsequentes. Não foi à toa isso. É porque o investidor estrangeiro, quando ele olha para o país e fala eu vou entrar num contrato de concessão, numa PPP, ele faz duas perguntinhas básicas. A primeira deles, como todo capitalista, como todo empreendedor, é a seguinte: quanto que eu vou ganhar nessa história? A segunda, que é muito mais importante que a primeira, é o que acontece se tudo der errado. E aí o risco judicial é inerente a essa segunda pergunta. No Brasil, conflitos de maior dimensão econômica, de maior complexidade técnica, eles não demoram 4, 5 anos para serem resolvidos no judiciário, não. Eles demoram 20, 30 anos. Essa é a verdade da justiça brasileira.
E não é culpa de magistrado nenhum. Ele tem que lidar com 2.000 casos por mês. Desses 2.000 casos que ele precisa resolver, ele está submetido a exigências do CNJ em termos de tempo, tem metas a cumprir, e ele vai olhar para os casos mais fáceis, não tenha dúvida. E os mais difíceis vão ficar ali em segundo plano. Fora isso, exatamente porque o valor envolvido é muito alto, são casos que normalmente chegam aos tribunais superiores, demoram anos para ser julgados. Então, isso afasta o investidor estrangeiro ou, eventualmente, faz com que ele venha embutir no preço proposto esse risco judicial. A gente fala muito em corrupção, superfaturamento, mas, muitas vezes, aquele que está contratando com o poder público, ele está ali também embutindo no seu preço o risco judicial envolvido. Aliás, o contratado, o ator privado idôneo, tem que fazer isso, porque ele não vai querer resolver o seu problema posteriormente por vias não muito tradicionais. Então, assim, ele precisa de segurança jurídica, e se a segurança jurídica não está presente, ele vai inserir o risco judicial no preço que ele vai praticar. Então, a arbitragem tem um elemento essencial aí, que é de redução do custo de transação. Mas, para reduzir o custo de transação, segurança jurídica é essencial. E, para isso, as boas práticas precisam ser respeitadas. Agradeço pela resposta, doutor Gustavo. A segunda pergunta também diz respeito ao Tribunal de Contas. Diz o seguinte: gostaria de saber como se dá a interação entre o Tribunal de Contas e o Tribunal Arbitral, no caso de contratos que são sujeitos à arbitragem e à fiscalização do Tribunal de Contas. Essa é uma pergunta, essa é uma das grandes perguntas, tá? Esse é um tema que vai surgir naturalmente, né? E muita discussão vai derivar disso. Mas a melhor forma de entender esse tema é enxergar 2 pontos importantes. O primeiro é que o Tribunal Arbitral só tem competência para dirimir conflitos envolvendo direitos patrimoniais disponíveis. Então, não é todas as competências do Tribunal de Contas que, eventualmente, podem ser objeto ou ser levadas, de alguma forma, a exame no âmbito de um tribunal arbitral. Muito pelo contrário, a maior parte dessas competências não tem como ser discutida no âmbito do tribunal arbitral. A segunda ponderação importante a respeito do assunto é lembrar o que é o árbitro. E aí eu volto para um ponto que eu mencionei na minha exposição. O árbitro é juiz de fato e de direito da causa. Ele é um juiz de direito. Então, quando você olhar para o árbitro e perguntar o que o árbitro pode ou não fazer, você tem que lembrar o que o juiz de direito pode ou não fazer. E no campo dos direitos patrimoniais disponíveis, ele vai tomar uma decisão sobre o assunto e, eventualmente, pode até passar por cima de uma decisão do Tribunal de Contas, tal e qual um juiz de direito pode fazer isso, eventualmente, no campo do exercício da atividade jurisdicional. Aliás, a atividade arbitral ela é atividade jurisdicional. O árbitro tem, dentro dos limites estabelecidos pela cláusula compromissória, o árbitro tem jurisdição sobre a causa. Então, tentando exemplificar um pouco aqui, vem o tribunal arbitral no contrato administrativo, identifica lá uma impropriedade, uma irregularidade, aplica uma penalidade ao gestor público. Isso não pode ser apreciado, em hipótese alguma, por um tribunal arbitral, qualquer que seja. Segunda situação, o tribunal arbitral identifica que o valor cobrado, o valor que o particular entende devido seria excessivo. Na verdade, o valor devido seria 10% a menos. E aí é instaurada uma arbitragem para discutir esse tema. Nesse caso, o tribunal arbitral, evidentemente, ele deve levar em consideração as conclusões do Tribunal de Contas, mas não está vinculado àquilo que foi decidido pelo Tribunal de Contas. Como juiz de fato e direito da causa, o árbitro ele vai decidir, nesse conflito em concreto, qual é exatamente o valor da dívida, porque a gente está tratando aí de direitos patrimoniais disponíveis. Obrigada, doutor Gustavo. Tem uma última pergunta aqui, mas acho que, de certa maneira, já foi respondida. É possível que o Tribunal de Contas exerça algum tipo de controle sobre o mérito das sentenças arbitrais?
Por via oblíqua, eu já respondi. Não é possível. Não é possível por isso. Esse é um racional muito importante, entender o que é o árbitro. Quando a gente entende que o árbitro é juiz de direito e que o regime jurídico aplicável equipara-se ao regime jurídico do magistrado estatal, aí, nesse caso, a gente lembra que o Tribunal de Contas não tem jurisdição sobre o Tribunal Arbitral. Muito obrigada, doutor Gustavo, pelos esclarecimentos. Agradeço em nome de todos a sua participação. Passo a palavra para o doutor Bruno. Obrigado, Laila. Gustavo, mais uma vez, queria agradecer a tua participação aqui no âmbito da nossa Comissão de Jurisprudência e a importância da gente debater um tema tão caro e atual, a administração pública. Eu acho que esses debates são importantes porque vão introjetando a questão, o conhecimento vai se capilarizando e daqui a pouco a questão se torna comum, né? E é isso, esse é o papel do debate, né? O papel da circulação de ideias, que a gente tem feito muito isso aqui no âmbito do nosso projeto Encontros com Jus. Então, mais uma vez, eu agradeço a tua participação e seja sempre bem-vindo aqui. Depois a gente combina os livros, como é que a gente vai distribuir aqui no âmbito da comissão, tá bem? Eu faço chegar a você os livros. Eu agradeço muito pelo convite, foi um prazer, uma satisfação que a gente possa estar dialogando, conversando. Estou sempre à disposição. Tenho muito carinho aí pela instituição como um todo, desde o nosso querido presidente Hermuth Belo, passando aí pelo time todo da Procuradoria e pelos amigos que a vida me deu. Então, enfim, é uma satisfação. Essa proximidade, para mim, é uma coisa muito salutar. Enfim, um abraço em todos, um bom dia aí de trabalho e foi um prazer. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos. Bom dia a todos.